para você noticiar isso aí. Quando eu tinha um pouco menos de experiência, uma vez expliquei para a paciente, achando que estava sendo super honesto, né, porque podia ter levado ela para um ciclo de fertilização, eu vivo disso, né, achando que estava sendo super honesto, expliquei para ela que a chance dela era 0 de gravidez. Aí ela falou que eu tirei o sonho da vida dela. Aí a gente vai aprendendo com essas coisas, né? E aí você vai dando a notícia, às vezes, de uma forma um pouco diferente. Isso também faz parte desse aprendizado aí constante nosso, né? Fatores de risco do envelhecimento ovariano. A gente já falou algumas vezes, não vale a pena repetir, agora com uma imagem. Tabagismo não fumar de forma nenhuma, porque isso causa um envelhecimento ovariano importante. Genética, né? A genética também, às vezes a paciente tem uma baixa reserva geneticamente, né? Eu tenho uma parente, inclusive, agora já está no 2º filho, que ela chegou para mim por volta dos 29 anos, e a mãe tinha tido uma falência ovariana prematura. Eu falei, ela já tinha uma reserva ovariana baixa. Eu falei, tente espontaneamente, mas tente agora. Aí ela já está no 2º filho, já não fiz fertilização, não precisou de fazer nada, tinha uma baixa reserva, mas engravidou da ovulação dela mesmo. A paciente de baixa reserva, ela ovula. O problema é que, se de repente ela tiver um problema para engravidar, o tratamento fica muito mais difícil. Tá? Antecedente de cirurgia ginecológica ovariana, aquilo que eu falei para vocês, se você arranca um naco do ovário, vai um monte de folículo junto. Se você opera endometriose, com cisto ovariano, endometrioma, outros cistos de ovário. Antecedente de quimioterapia e radioterapia, que são grandes fatores que falam a favor da chamada preservação da fertilidade, tá bom? Até o final da aula vocês vão aprender tudo, porque eu repito algumas coisas várias vezes, tá? Vocês vão sair daqui podendo fazer prova já. Qual que é o diagnóstico dessa questão, da ovarian aging? A maioria não sente absolutamente nada, e é essa que é o grande problema. A pessoa está numa vida normal lá, achando a vida maravilhosa, né, construindo a sua realidade profissional e tudo mais, e não está sentindo nada. A hora que ela vai receber a notícia, ela não tem mais nada também de óvulo. Né? Infertilidade, sim. Né? De repente a paciente está ali com seus 32, 33 anos e está tentando engravidar e não está conseguindo. De repente, essa não conseguir engravidar pode estar relacionado com uma baixa ou um envelhecimento ovariano. Tá? Diagnóstico, sintomas. Fertilidade pode estar muito comprometida. Né? Uma coisa que, quando acontece, né, é o chamado encurtamento do ciclo. Então, a paciente menstruava a cada 28 dias e, de repente, ela passa a menstruar a cada 25. Passa mais um ano, ela passa a menstruar a cada 22 dias, a cada 21. É muito raro isso aqui acontecer previamente ao fenômeno de parada completa da questão, mas o encurtamento do ciclo pode ser um sinal de diminuição da reserva ovariana e necessidade de preservação dessa fertilidade. Irregularidade menstrual também é uma outra coisa. Às vezes a paciente começa a não ovular. Está tão baixa a reserva ovariana dela que aqueles folículos que ela ainda tem, eles não conseguem ser estimulados. Então ela faz ciclos sem ovulação. Ciclo sem ovulação, muitas vezes, levando à irregularidade da menstruação também. Uma coisa que eu não ressaltei para vocês, menstruação é um fenômeno diferente dentro daquela aula de ciclo ovariano que eu falei para vocês. Mas a menstruação ocorre no início do ciclo, a ovulação no meio do ciclo. Realmente são fenômenos diferentes. Mas, geralmente, quem está menstruando todo mês, gente, está ovulando todo mês também. E quem não está menstruando todo mês, não está ovulando todo mês. Tá? Ou está irregular a menstruação. Então, qual é a conduta frente a essas pacientes? Paciente aqui no começo da história, 20 anos, né, nesse período aqui, onde a fertilidade ainda seria interessante. O que você deve fazer? Uma coisa que vocês podem atuar muito importante, a tal da educação em psicologia. Né?
Então, aconselhar sobre o risco do envelhecimento ovariano. Não fumar, né? Tomar cuidado, fazer um projeto de maternidade. Porque você vai falar assim, não, olha, você chega com uma paciente de 39 anos, olha, você tem que casar amanhã e vai ter que ter filho no máximo daqui 6 meses. Do ponto de vista de vida, não existe, né? Agora, se a pessoa sabe de tudo isso que a gente está conversando, né, se é feita uma educação aí em psicologia, você já começa a aconselhar sobre esses riscos aqui. Aí ela vai fazer um projeto de vida para ela diferente, né? Ela não vai fazer um projeto para engravidar com 39 anos, ela vai fazer um projeto para engravidar aqui com 30 anos, né? Se a pessoa faz o projeto para isso, é igual eu falo muito lá nos alunos da medicina, lá da Federal. Eu falo, se você fizer um projeto, você não é rico, e de repente você quer construir um hospital antes de ter filho, esquece, né? Porque não vai dar tempo de fazer isso. Então, o seu projeto de vida não pode ser construir um hospital. Constrói uma clínica, entendeu? Utiliza entre alguma especialidade que você, de repente, não precise tanto de um hospital. Então, esses tipos de projeto que são interessantes. Ah, não, eu quero fazer doutorado e pós-doutorado e livre docência antes de ter filho. Complicou, entendeu? Então, assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos negociar aí, você faz o mestrado, aí você tem seu filho, depois você faz seu doutorado, entendeu? Aí você vai fazendo. Então, o projeto da pessoa tem que ser assim, né? Tem que ser mais ou menos nesse sentido. Fertilidade natural e sucesso das técnicas de reprodução assistida são maiores em mulheres menor do que 30 anos. Então, tanto a fertilidade natural quanto nos tratamentos, né, o sucesso é maior em pacientes abaixo de 30 anos, exatamente porque ela está na fase de fertilidade ótima, tá certo? Acima de 35, começa a complicar a questão, olha onde que a gente já está, né? Indo aqui dos 30, ele desconfigurou um pouco, era para ele estar aqui, indo dos 30 para os 40 anos já é uma fase de declínio da fertilidade. Então, se você tiver com essa paciente com dificuldade de engravidar, encaminhar para centros especializados após 6 meses só de tentativa. Porque existe um conceito geral aí que é após 1 ano de tentativa que você mandaria para o especialista, alguma coisa assim. Mas quando sobe acima dos 35, como você já está nessa fase de declínio, o ideal é você já encaminhar para um centro especializado. Maior que 40 anos, olha só, está no fim da fertilidade. Fertilização in vitro se não conceber em 1 a 2 ciclos de estimulação controlada. Então, se essa paciente começar a ter dificuldade no tratamento, 40 anos você deve começar os ciclos aí de fertilização in vitro. Informar sobre riscos de abortamento e anomalias cromossômicas nessas pacientes acima de 40 anos. Daí a importância, às vezes, em alguns casos, de fazer a biópsia do embrião. E testes de reserva ovariana, né? Tudo aquilo que a gente falou no começo, acima dos 35 e abaixo dos 35, quando você tiver fatores de risco. Ou seja, paciente perdeu um ovário ou tem um ovário único, paciente tem cirurgia ovariana anterior, paciente tem má resposta ao FSH, né? Você estimulou e ela teve mal resposta. Paciente com exposição prévia à quimioterapia e radioterapia ou uma esterilidade sem causa aparente. Então, são motivos, às vezes, de você verificar, avaliar a reserva ovariana. Repetindo mais uma vez, eu falei, no final vocês conseguem responder na prova, que isso aí eu estou repetindo, tá bom? Uma pergunta da Flávia. Doutor Eduardo, como este trabalho de alerta, de conscientização sobre a preservação da fertilidade pode chegar de forma mais abrangente até o público-alvo principal, as pacientes? Elas chegam em nossos consultórios durante o tratamento da FIV, dizendo frases do tipo, não sabia que poderia acabar com meus óvulos. Eu teria feito algo se tivesse informações anos atrás. O ginecologista sempre disse que estava tudo bem.
Observação: visão clínica da saúde ginecológica por parte do ginecologista versus visão mais específica do médico especialista em infertilidade e reprodução humana. Isso é uma completa realidade, né? Quem me conhece, né, e o pessoal que está aqui junto comigo já me acompanha, alguns já me acompanham há algum tempo, sabe que a minha vida é isso, ficar falando, né, faz jornadas, chama para o Conselho de Medicina, fala sobre reserva ovariana. Acho que teve gente aqui na sala que já deve ter assistido umas 3, 4 aulas de reserva ovariana já, né, nesses cursos, e aí a gente fala na pós-graduação. Então, falar. Realmente, o problema da questão da infertilidade no Brasil é que ela não é considerada uma doença, e em outros lugares do mundo também. Então, os investimentos são muito pequenos nessa disseminação do conhecimento, né? Se você comparar, por exemplo, com câncer do colo uterino, não é investido zero. E câncer do colo uterino, o Ministério da Saúde investe bilhões e bilhões para informar sobre câncer de colo uterino, sobre câncer de mama, sobre anticoncepção. E realmente, assim, se a gente for pensar, são assuntos que, se a mulher não cuidar da possibilidade do câncer de colo uterino, ela vai morrer. Então, realmente, teoricamente, teria uma certa prioridade em relação a essa questão. Mas, o que a gente pode fazer? Isso que eu faço. Falar, fazer curso, falar nos cursos, montar jornadas, falar nas jornadas, e aí, à medida que você vai falando e falando,